Muito boa noite, amigas e amigos do Oração Ação. Candidatos que somos todos a irmãos, amigos candidatos a irmãos na família universal. Porque somos todos irmãos por parte de Pai. Em substância, em carne, em substância de alma. Mas só seremos realmente quando nos sentirmos e nos portarmos assim. Então, hoje somos irmãos por natureza, somos amigos em desenvolvimento, rumo a sermos irmãos de alma, de coração. Tudo é exercício para sermos cada vez mais irmãos. Que essa condição seja exercitada junto a irmãos vegetais, minerais, junto a irmãos animais e junto a todos os irmãos hominais, independente de sexo, raça, credo, nacionalidade. O exercício básico, imediato de agora, receita para todas as atitudes é fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esses são os princípios básicos trazidos por Jesus: amor e compaixão, amor e empatia. E é isso que estamos estudando nesse capítulo 11 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Capítulo 11 que tem por título Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Justiça aqui não está no justiçamento que os homens fazem uns com os outros, na justiça da punição. Mas a própria palavra justiça nos apresenta um outro significado. Justo é também o exato, o preciso, o que se encaixa, o ajustado. Justo, no dizer do Evangelho, é aquele que está encaixado, ajustado à lei de Deus, aquele que ama. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Que assim seja, que sejamos ajustados, justificados ao amor a Deus, porque Deus é amor. Então, hoje falaremos sobre o direito à propriedade. Está lá nesse capítulo 11 que estamos estudando. Hoje vamos para a questão 880, que fala exatamente sobre o direito da propriedade. Como considerar a propriedade no contexto da lei de amor? Porque a lei de amor trazida por Jesus, o maior mandamento, representa uma espécie de constituição universal, a lei das leis. Assim como as leis humanas
possuem uma hierarquia entre si, de forma à Constituição, aos princípios constitucionais estarem acima das leis ordinárias, que nada mais são do que regulamentação das leis constitucionais. Também, para Deus, segundo Jesus, há uma lei maior, um mandamento maior, que ele expressou em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a Constituição Universal, à luz da qual todas as outras leis se dão a compreender. Então, o desafio de hoje é compreender a lei da propriedade à luz da lei do amor. Vamos lá? Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta vem assim: é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a existência física de alguém. Então, Kardec está perguntando qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, do encarnado. E justamente por estarmos encarnados, de estarmos ocupando uma vida, é que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o direito à vida. Sem o direito à vida, todos os demais direitos do homem são suprimidos, são destruídos, são roubados. Então, em primeiro lugar, para quem está na Terra, o direito básico é a vida, porque é a vida que nos permite estar na Terra. Parece muito lógico que assim seja. Então não podemos não apenas atentar contra a vida dos outros, mas não podemos sequer fazer algo que possa comprometer a existência física de alguém. Ganhar dinheiro, por exemplo, às custas da vida dos outros, vendendo cigarros, bebida, drogas. Ganhar poderes, atentando, arriscando a vida dos outros. Explorar tanto os nossos empregados que eles tenham a sua expectativa de vida reduzida. Isso tudo é atentar contra a vida. Atentar contra o nosso direito primeiro. O direito primeiro de todo aquele que está encarnado, de todo aquele que vive, é o direito à vida. Questão 881. Direito de viver. Dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não puder mais trabalhar? Olha que pergunta interessante. O primeiro direito é o direito à vida. Quando esse direito à vida dá ao homem o direito de acumular bens, exatamente para quando não puder mais trabalhar, poder manter a sua própria vida? A resposta é sim, mas ele deve fazê-lo em família.
como faz a abelha por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. A acumulação deve estar a serviço da vida. Não pode ser um meio para se manter a vida e não um fim em si mesma. A propriedade não pode ser um fim em si mesma. Não há sentido em viver para acumularmos bens apenas por acumular. Juntar dinheiro, juntar carros, juntar casas, juntar roupas, calçados, como um fim em si mesmo para ostentar, como se esse fosse o próprio sentido da vida. Claro que não. Podemos ter as roupas necessárias, os calçados necessários, o dinheiro necessário, a casa necessária, o veículo necessário para viver. Quando ultrapassamos a subordinação da propriedade à vida, quando ultrapassamos as coisas que precisamos para viver, a acumulação deixa de ter legitimidade. Não é interessante a proposição dos Espíritos? Nessa época de ostentação, nessa época de acumular bens como um fim em si mesmo, como se fosse a própria felicidade, condição que nos é estimulada, vendida pela publicidade, pelos costumes, pelas redes sociais. É interessante entender a vida como um limite ao direito da propriedade. Que quando o direito da propriedade extrapola o direito à vida, extrapola os meios necessários para manter a vida, ela deixa de ser um direito para ser um abuso. Assim como temos o direito de empreender, mas não temos o direito de empreender atentando contra a vida dos outros, com produtos que abreviem a vida, com regimes de trabalho que abreviem a vida dos trabalhadores. É bastante interessante colocarmos esse limite no direito à propriedade. A vida, para o encarnado, é o primeiro direito de todos. Pergunta 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Os Espíritos respondem: Deus não disse não roubarás? E Jesus não disse dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Então nós devemos parte dos nossos bens à coletividade. Como assim? Nós devemos parte dos nossos bens para a coletividade? Claro que sim. Quando Jesus ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, foi porque os escribas e os fariseus o testaram, dizendo: devemos pagar imposto, mestre? E ele disse: você tem uma moeda? Deixa-me vê-la. O que está inscrito na sua moeda? A efígie de César, responderam eles.
E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, sim, todos devemos pagar impostos. Todos devemos parte do que conquistarmos pelo trabalho honesto à coletividade. Porque o bem comum é até mais importante do que o bem individual. É pelo menos tão importante o direito individual à propriedade quanto o direito coletivo, não apenas é tão importante quanto muitas vezes ele é até superior, porque representa o bem coletivo. E o bem comum sempre deve estar acima do bem individual. Então, não apenas não temos o direito, o nosso direito à propriedade não nos dá o direito de tirar a propriedade alheia, porque o que define o direito à propriedade é a propriedade conquistada pelo trabalho honesto. O que define a legitimidade do direito à propriedade é a propriedade que não usurpou, não diminuiu a vida de ninguém, mas além disso, parte do nosso direito à propriedade deve ser endereçada, deve ser destinada ao bem coletivo. Isso são instruções do próprio Mestre, do próprio Jesus. E o comentário de Kardec é o seguinte: aquilo que o homem acumula por meio de um trabalho honesto é sua propriedade legítima, e ele tem o direito de defendê-la, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o direito de trabalhar e de viver. Muito interessante essa visão. As ideologias disputam muito quais os direitos mais importantes. Algumas ideologias combatem com a morte o direito, a usurpação do direito à propriedade. Aqui os espíritos falam que não, que o direito à vida é superior ao direito à propriedade, que a propriedade só é legítima quando na sua aquisição foi respeitado o direito à vida. Vejam como esse princípio é importante. Tantas pessoas perdem a sua vida em defesa, em reação a um assalto, em defesa das suas propriedades. O próprio ditado popular não diz: vão-se os anéis, mas ficam os dedos? Nós precisamos dar o devido valor a cada um dos direitos, e é evidente que o direito à propriedade é muito importante, mas é subordinado ao direito à vida. Veja se você concorda ou não concorda. É fundamental fazermos essa reflexão sobre
os valores. Porque clareza de valores, nós temos dito, é a ferramenta fundamental para bem decidirmos, e bem decidirmos é a conquista fundamental para bem vivermos. Não é lógico que assim seja? Deixe os seus comentários, a nossa saudação ao Marco Aurélio Trindade, que diz assim: compartilhar é muito mais que dividir, é ser coletivo, é pensar, é colocar-se no lugar do outro. Aliás, regra de ouro de Jesus: faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Muito bem, Adelaide Dias dando o seu boa noite, Lúcia Galvão o seu boa noite, Domingos Natalo, Rosângela Hauptmann, Enir Cajazeira. Ajude meus amigos, os amigos a entenderem e refletirem sobre a lógica maior. Lúcia Galvão, Adelaide Dias, é isso mesmo. Muito bom, compartilhem, ajudem as pessoas a refletirem, porque é isso que vai lhes dar um instrumento de bem viver e bem atravessar essa transição planetária tão importante para definir tanta coisa para o nosso futuro. Um grande abraço a todos, até amanhã, continuaremos essa discussão importante. A nossa saudação a todos. Paz e luz, que toda a humanidade reflita sobre o amor, sobre a vida, sobre a propriedade. Até amanhã, então, uma paz e luz a todos.